Olá, você está no canal Pensador Calculista, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos apresentar mais uma aplicação da integral definida, que é sobre a determinação da posição do centro de massa. Bem, então, nesta videoaula, vamos falar de centro de massa. Não podemos, então, começar a falar de centro de massa, se dedicar a calcular, a determinar a posição do centro de massa, sem que antes entendamos o que é esse centro de massa. Então, vamos dizer assim, olha bem, é um ponto que concentra os efeitos da distribuição de massa, como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto. Então, vamos pensar, efeitos da distribuição de massa. Então vamos pensar assim: efeitos da distribuição de massa. Então, muito bem, vamos imaginar que eu sou não sei como chama isso, um equilibrista de pratos. Em que ponto eu tenho que colocar esse prato em cima desta vareta de tal forma que ele não caia nem para um lado nem para o outro? Vamos pensar, por absurdo, se eu pegar este prato aqui, eu tenho a minha vareta, aí eu pego o prato e concentro ele todo no lado direito, ou seja, apoio ele do lado esquerdo. É claro que esse prato vai cair para cá. Da mesma forma, se eu pegar esse prato e equilibrar do lado direito, vai acontecer a mesma coisa. Então, se eu fizer o contrário aqui, equilibrar o prato aqui na extremidade direita, ou seja, concentrar todo ele ao lado esquerdo, é claro que ele vai cair aqui também. Então, existe um ponto onde a somatória de todos os micropesos, de todas as partículas que compõem esse prato, elas vão se anular mutuamente de tal forma que ele não vai cair. A mesma coisa da gangorra, Se eu tenho uma pessoa que é muito mais pesada do que a outra, como a gangorra está equilibrada no seu centro geométrico, então aqui já existe um equilíbrio natural, digamos. Então, se eu coloco aqui um grande peso e aqui um pequeno peso, é claro que este vai puxar a gangorra para baixo. A mesma coisa aqui nesse exemplo do prato, e isso vai se aplicar para qualquer outro corpo, ainda que esse corpo tenha esse formato genérico aqui, meio esquisito, vai existir um ponto por aqui, sei lá, que se eu aplicar nesse ponto o meu apoio, esse corpo vai ficar equilibrado, porque todo o peso que tem do lado de cá, digamos, vai ser neutralizado pelo peso que tem do lado de lá. Então vejamos que, por exemplo, a coordenada x, repare bem, a coordenada x do centro de massa, ela vai resultar, então, do somatório de todas as contribuições das micromassas que compõem este corpo, vezes a coordenada x de cada massa, dividido pela massa total do corpo. Certo? De tal forma que as massas, o produto dessas massas pela coordenada x, que tem sinal negativo, vai se cancelar com o produto das massas pela coordenada x positiva, e aí o centro de massa vai ter essa propriedade de equilibrar os efeitos da massa. Da mesma forma, a coordenada y do centro de massa será igual ao somatório de mi
as micromassas ou as massas que compõem este corpo vezes y dividido pela somatória total da massa, certo? Então, se eu coloco a posição da minha origem sobre o centro de massa, quando eu fizer esta conta, é claro que as coordenadas, os produtos positivos vão anular os produtos negativos e eu vou ter o centro de massa posicionado naquela posição. Enquanto eu não sei onde está o centro de massa, isso aqui, essa conta que vai determinar a coordenada x e a coordenada y, vão funcionar como uma média ponderada. Ou seja, o peso, é assim que funciona a média ponderada, certo? O peso de cada coordenada será a massa que está concentrada naquele ponto. Ou, de uma outra forma, o peso de cada massa que compõe o corpo será ponderada pela coordenada deste ponto, como eu quiser. Então, eu determino a posição do centro de massa através da média ponderada pelos pesos concentrados em cada ponto. Então, recordemos como é que eu determino a minha média ponderada se o professor me diz que a nota 1 tem peso 2, a nota 2 tem peso 2, a nota 3 tem peso 3 e a nota 4 tem peso 4. Então, a minha média, que é uma média ponderada, será como? Será 2 vezes N1. Peso da nota 1 é 2. Mais 2 vezes N2. Peso da nota 2, 2. Mais 3 vezes N3. Peso da nota 3, 3. Mais 3 vezes N4, que é o peso da nota 4. E eu divido por quanto? Pela soma dos pesos, que é 2 mais 2 mais 3 mais 3, que dá 10. Certo? Então aqui eu tenho a soma dos pesos, certo? E aqui eu tenho em cima, no meu numerador, o produto das notas multiplicadas pelos pesos. Tá certo? Então, se eu desejo determinar a posição do meu centro de massa, da mesma forma, eu vou ponderar as posições com as massas que ocorrem em cada um desses pontos e vou dividir pela massa total. É claro que a massa total é a soma das massas que ocorrem em cada um dos pontos. Tá certo? Então, isto é a conta que eu vou fazer para determinar a posição, tanto na coordenada x, tanto na coordenada y, como na coordenada z. Então, é claro que a coordenada x será o produto das coordenadas x dos pontos vezes a massa. A coordenada y, da mesma forma, é ponderada pelas massas que ocorrem em cada ponto, multiplicado, claro, pela coordenada y de cada ponto. Então vamos falar aqui primeiro do caso de um material homogêneo.
Então vamos falar primeiro de um material homogêneo. Então, o que é um material homogêneo? É claro que a situação em que a densidade de massa, a densidade em massa, que é conhecida pela letra grega ρ, certo? Que classicamente é medida em quilogramas por metro cúbico, ou seja, dm dv, a quantidade de massa presente no volume, tá certo? É claro que a situação que só existe na matemática é isso, né? Dizer que a densidade do material, por exemplo, eu pensar que eu tenho uma chapa de aço e que na extremidade esquerda, essa densidade do aço na extremidade esquerda é diferente da extremidade direita e que ela é variável ao longo da área da chapa de aço. Isso é irreal, tá certo? As variações da densidade são muito, muito, muito pequenas, mas eu posso ter, por exemplo, uma chapa de espessura variável. Tá? Então, se a espessura da chapa é variável, então eu tenho um material heterogêneo. Mas mesmo assim, é uma situação muito pouco frequente. Então, qual é a situação mais frequente? É que o material seja homogêneo, ou seja, se é uma chapa, a espessura é constante, tá certo? Se eu tenho uma casca, espessura constante. Se eu tenho um material, né, um corpo, um sólido, da mesma forma. Claro que a espessura não será constante, mas o material é o mesmo ao longo. Eu quero dizer que nós temos 4 situações que vamos ver a seguir, e vamos ver que para essas 4 situações vamos tratar o material como homogêneo, mas eu quero dizer que a massa presente em um pedaço de material é o que? É ρ vezes o volume ΔV daquele pedaço. Então, como é? Isso aqui seria ρ vezes ΔVI é o meu MI. E o ρ é constante. Então, quando eu faço XC igual a somatório de MI vezes XI dividido pelo somatório de MI, que é igual ao M maiúsculo, que é a massa daquele pedaço, então isso aqui será igual ao somatório de ρ vezes ΔVI, no caso de volume, certo? Vezes XI dividido por ρ vezes o volume total, que é igual ao M, tá certo? Como o ρ é constante, então isto será igual a ρ, que pode sair do sinal de soma, somatório de ΔVI vezes XI, dividido por ρ vezes V, o ρ cancela, e eu vou ficar com a média ponderada pelos volumes de cada pedaço. Então, isso será igual ao somatório de ΔV vezes XI, ΔVI vezes XI, dividido pelo volume total. A gente costuma cortar para não confundir com V de velocidade. V de volume, algumas pessoas, inclusive eu, gosto de cortar para não confundir com V de velocidade, certo? Então, observe que, no caso do centro de massa de um material homogêneo,
o centro de massa confunde-se com o centro geométrico, certo? Com o centro geométrico, né? Então, se eu estou determinando um centro de um sólido, então eu tenho um volume. Se eu estou determinando de um pedaço de chapa, por exemplo, é um centro de uma área plana. Se eu estou pegando, por exemplo, uma casca esférica, né? Então eu estou pegando o centroide de uma casca. Se eu estou pegando um arame que tem um formato lá todo esquisito, certo? Então eu estou determinando o centroide de uma linha e assim sucessivamente. Tá certo? Então, o centro de massa para materiais homogêneos, que é o que nós vamos tratar aqui, porque digamos que isso é 99,9% dos casos, quando o material é homogêneo, o centro de massa se confunde com o centro geométrico, que nós chamamos de centroide. Certo? Então vamos ver 4 casos. Primeiro caso, centro de áreas planas. Ou seja, eu tenho um domínio plano, um triângulo, um retângulo, uma circunferência, né? E eu quero determinar o centroide dessa área, que é a mesma coisa, como vimos, que o centro de massa. Número 2, o centroide de volumes, que é o caso de sólidos, certo? Número 3, então eu quero o centroide de cascas, certo? Cascas. Uma esfera que não é oca, né? Tem uma espessura, é como se fosse uma laranja que eu tirei todo o miolo, não tem nada dentro, só tem a casca, certo? A mesma coisa, né? Eu posso ter um tanque, por exemplo, um tanque esférico, que ele é vazio por dentro, senão eu não consigo guardar o líquido que eu quero guardar ali dentro, seja combustível, seja tinta, o que for, né? Eu tenho que ter essa casca. Então as cascas, elas também têm emprego na engenharia, na física, etc. E por último, o centroide de linhas ou de curvas. De linhas ou curvas, certo? Então, como falamos, áreas planas, chapas com formatos diversos, chapas planas, claro. Centroide de volumes, eu tenho uma esfera sólida, uma bola de aço ou de plástico, ou o que seja, né? E eu quero determinar o centroide desse volume. Centroide de cascas, posso ter uma meia esfera ou qualquer outro tipo de casca, certo? Centroide de linhas, eu tenho uma parábola, eu tenho uma reta, uma exponencial, uma curva exponencial, etc. Né? Pode ter uso também na engenharia, na física, certo? Então é disso que vamos tratar brevemente agora. Então, se eu quero determinar o centroide de uma área plana, é claro que eu tenho que ponderar cada ponto com a área de cada pedaço. Então, é como se eu tivesse aqui o meu sistema de coordenadas
retangular por enquanto, certo? Tenho aqui a área. Eu vou dividir esta área em vários pedaços, iguais ou não, certo? E já vamos ver daqui a pouco por que esta fórmula é, por enquanto, aproximada, certo? Então, eu vou dizer que meu XC é aproximadamente igual a cada um desses pedaços. Eu vou chamar de delta AI. E cada pedaço delta AI tem a sua posição tanto X quanto Y. Certo? Então, o meu XC é aproximadamente igual ao somatório de I igual a 1 até N de XI vezes delta AI, dividido pela área total dessa chapa, né? Ela possui uma área, tá certo? Então é claro que se eu usar eu vou dividir em poucos pedaços, meu resultado será mais pobre, ou seja, terá um erro maior, essa aproximação será pior. E quanto mais pedaços eu colocar, mais essa aproximação se tornará melhor, certo? Então é claro que do conceito que vimos já de limite, essa posição será igual agora ao limite. Agora, para eu conseguir a igualdade, eu vou estender o limite quando n tende a infinito, porque quando eu aumentar o número de pedaços, cada pedacinho delta AI, quando eu mandar o número de pedaços para infinito, o tamanho de cada pedaço terá que obrigatoriamente tender a zero. Tá certo? Então, o limite, quando n tende a infinito, do somatório de I igual a 1 até N, de XI vezes delta AI sobre A. E é claro que já vimos isso no cálculo 1, esta é uma soma de Riemann, certo? Então, isso aqui é dado na condição da exatidão, é a integral de A até B, onde A seria este ponto, B seria este ponto, certo? De A até B, de X dA, dividido pela área total, que é claro que é a integral de A até B de dA, certo? Ao mesmo tempo, a coordenada y seria medido pela integral de A até B de y dA, dividido pela integral de dA, que é igual a A. Tá certo? Então, quem será o elemento ponderante para um centroide de volumes? Centroide de volume. Então é claro que eu vou ter XC igual a integral de A até B de X, desculpe, não XI, mas X, X dV de volume e dividido pelo volume total, que é claro que será igual à integral de A até B de dV. E a mesma coisa o meu YC será a integral de Y dV sobre o volume total. Certo? Então, a estes produtos de área vezes x, de área vezes y, de área vezes m, desculpe, de xi, mi, yi, mi, chamamos de
momento estático. Mas não vou fazer foco sobre isso, claro, porque o foco sobre isso é devido a uma disciplina chamada mecânica geral. Então, continuemos. Centroide de cascas. Quem será o meu elemento ponderante? Será o meu DS. Então, eu quero determinar o centroide de uma casca. Então, XC é o integral de A até B de XDS dividido pela superfície total, enquanto YC é integral de A até B de YDS sobre a área total. E por último, centroide de uma curva. O meu elemento ponderante é o meu DL. Então, XC é a integral de A até B de XDL, dividido pelo comprimento total da curva, enquanto YC é a integral de A até B de YDL sobre o comprimento total da curva. Então, aí está uma introdução teórica suficiente para que nós consigamos trabalhar os exercícios, e eu espero deixar claro no próximo vídeo que os elementos, eu tenho que prestar atenção nos meus elementos de volume, de área, de comprimento ou de área plana, para que esses elementos, esses diferenciais dA, dV, ds, dl, possam ponderar efetivamente o cálculo das coordenadas do centroide XC e YC. Então, até o próximo vídeo.